Temos aí briga na Rede Globo. Olha, nunca imaginei Brasil 2025 que eu estaria aqui fazendo um vídeo e, meu Deus do céu, é o segundo aí em cerca de 2 semanas elogiando a Miriam Leitão. Nossa senhora, como eu queria aí ressuscitar o Paulo Henrique Amorim, jornalista do Conversa Fiada, para ele ver essa curva da nossa história, porque eu lembro que um dos últimos vídeos dele, antes de ter um ataque cardíaco bem estranho, foi exatamente detonando a Miriam Leitão, que era chamada por ele de urubóloga, porque ela não parava de atacar a Dilma. Era aí uma das um dos bastiões do golpe que teve contra a Dilma. Que coisa! Hoje, a Miriam Leitão, eu tô até pensando já ela vai demitida da Globo, tá falando a verdade demais. Teve aí, parece que o bolsonarismo, né, lembrando que a Miriam Leitão foi torturada na ditadura, e ela era uma das que mais apoiava aí o ódio contra o PT e tudo mais. Parece que depois que o Bolsonaro foi eleito, ela fez ali pensou um pouquinho e falou, não, peraí. E aí, enquanto toda a Rede Globo, o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, o Jornal Lá da Manhã, o Jornal Hoje, aí eu falo Rede Globo aqui, muita gente não assiste, felizmente, porque é a rede que tem mais audiência. E não só na televisão, nas redes sociais também, os cortes da Globo viralizam muito. Então, é extremamente relevante o que falam, porque alcança centenas de milhões de brasileiros todos os dias. E aí, a Globo tá mentindo contra o governo Lula. Porque o Lula começou aí um embate pedindo taxação dos super ricos. Os donos da Globo são ricos e todos os patrocinadores são ricos bilionários. Você não vai colocar um comercial de 30 segundos na Globo sem desembolsar lá 1, 2 milhões de reais. E tem uma coisa que eu já aviso aqui que acontece faz muito tempo, que é esses super ricos, o agro, os banqueiros, eles pagam um comercial muito acima do valor de mercado, elevando muito o valor de um comercial na Globo. Por quê, Thiago? Porque assim, obviamente, eles têm mais espaço para colocar o que eles querem no noticiário. Aí, faz cerca de um mês, eu expliquei aqui num vídeo passado, de ontem, o Lula foi para a China e ele conseguiu aí, em 3 dias de viagem, 132 bilhões de investimentos de empresas chinesas no Brasil, em todas as áreas possíveis. Aí, e é muita geração de emprego que vai ter na área aí de veículos elétricos, na área de aplicativos. Vai ter aí um aplicativo chinês que paga bem melhor os entregadores, paga melhor que o iFood, que os outros aí, vai chegar no Brasil. A maior rede de fast food do mundo não é o McDonald's mais, não é o Starbucks, não é o Subway. Subway era maior até outro dia, o Starbucks passou, antes era o McDonald's. É uma rede chinesa que vai entrar no Brasil com tudo. Vou investir 5 bilhões de dólares para entrar no Brasil. Vai gerar muito emprego. Pô, pode exaltar isso? Não. Então a Andréa Sadi inventou que a Janja causou ali um desconforto num jantar com o Xi Jinping e que por isso ficou um climão ali entre o Lula e o Xi Jinping. O Lula desmentiu. Eu mostrei aqui vídeo na época do Lula falando isso é mentira, explicando. Eu tava num jantar, eu tava falando com meu amigo, companheiro Xi Jinping, meu amigo há mais de 20 anos. Quer dizer, não tô falando aí, um presidente que tá falando com outro que nunca se conheceu e tal. Não, meu amigão. Criamos o BRICS junto. Ok, eis que agora tá tendo a cúpula do BRICS e o Xi Jinping mandou o primeiro-ministro da China. Se você não sabe, a China tem presidente, mas tem também primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, se você não sabe, é quem aprova as leis lá. É como se fosse é mais do que como se fosse o Hugo Mota aqui, porque a China é presidencialista, mas também é parlamentarista. Então o primeiro-ministro é quem decide aí de lei e tudo mais. O Xi Jinping, como presidente, ele decide a política externa. Mandou o primeiro-ministro para a cúpula. Ok, lembrando, todos do mesmo partido lá, só tem um partido na China, por isso que evolui tanto. Só tem um partido que é o comunista, então não tem como esse país dar errado. Pois bem, eis que a Andréa Sadi novamente fez fake news aí. O que ela não esperava é que a Miriam Leitão ia aparecer para desmenti-la minutos depois. Deve ter dado uma briga de bastidor. Vou mostrar primeiro a fake news, novamente ela requintando fake news aí. A Andréa Sadi fala muito bem, né? Uma jornalista experiente, então muitas vezes você acaba acreditando aí na mentira que ela fala. Ó a carinha do outro comentarista, até já cansado, falando, ih, lá vem mentira, vamos lá. Eu fico pensando, como que uma viagem que teve aquele episódio que a gente tratou e discutiu aqui, houve um mal-estar, que foi relatado pelo governo, né? Porque, assim, o governo, por quem estava lá presente e tal, corta para o BRICS, que é o evento mais importante. Como que o presidente da China não vem e o governo trata isso como... não estava previsto. Não, assim, eu acho que é muito difícil você desvincular o que aconteceu naquela viagem com a ausência do
presidente chinês na cúpula do BRICS. E, obviamente, ainda mais de um governo chinês como esse, você não vai ter nenhuma informação, não vai ter como você confirmar isso. Mas com quem eu conversei dentro do governo Lula, que também acompanhou o mal-estar e toda aquela situação que aconteceu na viagem, eles não desvinculam. Eles acham que é efeito e consequência, talvez não só por causa daquilo, mas que teve que não deixa de ter uma influência. E eu fico... Você vê que ela fala até meio assim, que ela sabe que tá mentindo e que vai ser desmentida, né? Mas o patrão mandou falar, vou falar. Ela fica até meio... Você vê que no começo da fala fica... que foi confirmado pelo governo, não, por gente do governo. O chefe do governo, que é o Lula, desmentiu, e o governo da China desmentiu. Aí, se você quer mais desmentido que isso, não sei o que mais que ela quer. Só que aí, olha que quadra da história que estamos. Apareceu Miriam Leitão para resgatar a verdade. Eu falei, meu, quando a Miriam Leitão é quem tá resgatando a verdade, olha, no caso do IOF, da briga do Lula ali com o Congresso, ela também foi a única na Globo que chegou e falou a verdade. Olha, vamos lá, hein? Explica pra gente um pouco o que a gente deve esperar nessa próxima perna, digamos, de agenda internacional do presidente brasileiro. Primeiro, um pouco de bastidor, né? O Xi Jinping disse para o governo brasileiro, para o Lula, que ele já tinha vindo em outubro, ele tinha vindo para a reunião do G20 há muito pouco tempo. Então, ele tem outros compromissos que ele não poderia vir, mas isso não reduz o envolvimento da China com essa reunião e essa presidência do presidente Lula. Da mesma forma que o presidente do Irã, que pensava em vir, disse que viria, mesmo depois do ataque de Israel, e depois do ataque americano, disse que não poderia vir. O Vladimir Putin não pode vir por motivo de força maior, digamos assim. Né? Então, mas isso não reduz o empenho dos negociadores. Eu conversei com eles, estão animados, eles estão dizendo que querem que a presidência do Brasil, no BRICS, seja marcada por forte esforço pela agenda de desenvolvimento. Que coisa! Então não é porque a Janja, num jantar, falou com Xi Jinping. Eu lembro das jornalistas ali, não só a Andressa Dias, as outras. A Globo, quando é pra atacar a Janja, escala as jornalistas mulheres.